Mais um episódio do Qualitar em Foco. E hoje nós estamos recebendo um empresário lá de Bebedouro. Pessoal, tecnologia da informação, TI, que para muitos ainda é uma dificuldade e para outros uma facilidade nos processos da sua empresa. Ele, Caio Alexandre da Silva, isso? Exatamente. Ele que é casado com a Gabriela. E olha só, tá vindo aí o Tomás, né? Chega quando? Junho. Junho, ó, junho já Finalzinho tá. de junho. Papai, que maravilha, parabéns. E hoje você vai nos orientar aqui sobre o mundo, né, da tecnologia da informação. Eu falo assim, que para muitos é complicado, é um bicho de sete cabeças, sim, e para muitos uma grande solução. Por quê? Tudo que vai em inovação e tecnologia, muitas vezes os empresários ainda seguram um pouco para estar aberto a isso. Ou eu estou enganada, Caio? É mais ou menos assim ou não? É exatamente assim. Porque a gente fala assim, ai, mas parece que não está preparado, parece que tem medo, e tem que ter um investimento para isso, porque facilita o seu processo no dia a dia da sua empresa, né? Mas antes de você falar de tecnologia da informação, vamos falar da sua empresa, né? A GCA Tecnologia, você vai me contar a história, como que você iniciou, como é que foi essa trajetória para chegar até aqui, Caio? Muito bem, vamos lá então. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho então da GCA Tecnologia. Eu comecei a trabalhar com tecnologia já tem aproximadamente uns 7 anos. Eu trabalhei numa instituição financeira na área de tecnologia de lá. E aí, quando eu saí de lá em busca de outros novos horizontes, comecei a empreender. E a GCA Tecnologia, ela nasceu de uma necessidade de um cliente, né, que também é um amigo, uma transportadora lá de Bebedouro. A dona me ligou, falou, Caio, tô com um problema aqui, eu preciso de alguém de infraestrutura, resolver algumas demandas. E eu fui lá para atender e falei para ela, falei, olha, pelo porte da sua empresa, você não tem a quantidade de demanda para ter um profissional aqui full-time, uma pessoa contratada em CLT. Para cuidar. Para cuidar, porque você vai pagar um salário alto de um profissional bem capacitado, né, dessa área, ele vai trabalhar 1, 2 dias ali para sua empresa e o resto ele não vai fazer nada, né? Então, fora assim, né, as outras coisas que vêm junto, não é só o profissional. Tem os treinamentos, as ferramentas, né? Então eu sugeri com ela da gente fazer uma terceirização. Tá. Atenderia ela de maneira terceirizada, mas eu sendo o TI dela, né? E aí ela aceitou, a gente começou a fazer o atendimento. Quando a gente foi fazer a renovação de contrato 1 ano depois, foi quando a gente verificou que ela estava se sentindo muito bem atendida, que ela comentou que já não via mais a empresa sem, né, esse tipo de profissional ali fazendo atendimento, que em 1 ano ela conseguiu modernizar e resolver dores ali que ela carregava há anos, né? Depois, quando a gente for falar um pouco mais específico, eu vou entrar dentro dessas Que nós dores. vamos falar das dores de cada um, né? Porque esse papel, né? Esse tema seu, o papel do profissional, De né? De infraestrutura. infraestrutura de TI. Gente, é o que eu falei, para muitos parece um bicho de sete cabeças, e para outros a solução eterna. Eterna, Eu falo exato. assim, aquela solução eterna. Mas você começou a atender ela e ela foi a sua primeira cliente. Foi minha primeira cliente e praticamente única cliente de contrato por 1 ano, né? Porque eu Olha, tinha outros negócios que eu tocava e comecei a experimentar isso. E quando eu identifiquei que existia um nicho de mercado na cidade, você não trabalhava com isso antes, eu trabalhava com informática, mas como CLT. como CLT. E aí eu comecei a atender ela na maneira Com terceirizada. quantos anos você começou a aprender sobre TI, né? Quando eu quero saber dessa história sua, que você começou a falar Olha, assim, é o que eu quero seguir, trabalhou CLT, mas até chegar a empreender. Como é que foi essa história, essa trajetória sua? como TI, o meu primeiro trabalho assim remunerado foi aos 14 anos. 14 anos, 14 anos em que eu fui contratado por uma loja que a pessoa ela precisava aprender a mandar e-mails e emitir nota fiscal. tá. E aí ela acabou me contratando, era meio período, alguns dias da semana só. Só que a pessoa não conseguia entender muito bem, e aí ela tinha um sisteminha de controle de estoque, algumas outras demandas que eu acabei começando a suprir. Então, não sei mexer nesse sistema de controle de estoque. É aqui assim, assim, vamos fazendo contabilização. E aí aos poucos eu fui fazendo cursos, né? Então, curso de hardware, de software, design,
e fui começando a pegar gosto pela situação. E todos os outros empregos que eu tive, podia ser um auxiliar geral, uma área administrativa, mas tinha sempre um pezinho ali no técnico. Então, dava problema numa máquina, eu ia lá, dava uma olhada, arrumava, né? O auxiliar. Você Então, na verdade, acabava foi fazendo desde um pouco de sempre tudo. um Você pouco de ajudava tudo. ali, mas você também formatava um equipamento e já ia, né, fazendo um pouco de tudo na empresa. Exatamente. E aí, do CLT surgiu. Aí do CLT, eu acabei saindo, né, por algumas questões que, enfim, eu não me sentia muito valorizado, algumas situações nesse sentido. E comecei a trabalhar com a minha esposa na parte de engenharia, porque na verdade eu sou formado em engenharia elétrica, e quando a gente for falar de infraestrutura vai entender também um pouco da onde que essas áreas elas se correlacionam, né? Então foi quando eu vi essa oportunidade, porque era um trabalho que eu sabia fazer, a empresa precisava, dava para eu conciliar ali os negócios, né, que eu já tinha com esse, mas foi quando eu fui fazer a primeira renovação de contrato que eu identifiquei o seguinte, a dor dessa empresa numa busca ali de profissionais, ela não encontrou um profissional na região, na cidade que fizesse isso, né? Então ela veio me buscar porque a gente já tinha um relacionamento, ela já me conhecia de outros locais. Então eu identifiquei o seguinte, se ela tem essa dor, com certeza outras empresas terão, né? Foi E onde eu como? comecei a adaptar o modelo de negócio. Então quando a gente fala de infraestrutura de TI, grandes empresas um pouco maiores, sabem do que eu estou dizendo. As menores não. Mas não é porque ela não sabe que ela não precisa. Eu penso assim, que ela não entende, às vezes não sabe, mas que isso poderia poupar um caminho, um processo ali dentro que o próprio sistema já estaria fazendo para ela, não é? Isso Porque pode facilitaria a ser vida dentro da dela. pequena, média e, né, a pequena também pode ter um sistema. Na verdade, hoje quando a gente fala de infraestrutura, todos precisamos da infraestrutura de TI, inclusive nas nossas casas, né? Bom, a primeira cliente sua, que era para mandar e-mail, como é que é? Ensinar a mandar Mandar e-mail, e-mail, emitir nota emitir nota fiscal. fiscal. Tem hora que a gente quebra a cabeça com algumas coisas que tem que fazer, gente, e aí tem que ter, Exatamente. né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter Todo mesmo. mundo tem que ter. E aí então foi quando eu montei um modelo de negócio. Que a ideia seria nós sermos uma empresa de TI, como se fôssemos um departamento de TI, só que para várias empresas. Então eu tenho ali um cliente com 60 colaboradores, 60 máquinas, servidor. Aí eu tenho outro cliente com 10, outro cliente com 15. Até qual que é o mínimo? Você pode atender uma pessoa Posso só atender para uma facilitar a pessoa. vida É que dela. quando é uma pessoa só, e a gente vai entender um pouco mais quando a gente fala de infra, a demanda dela é muito menor. Aham. Então, porventura, até para negociação, falar uma máquina, até umas 5 máquinas, normalmente, o porte da empresa não tem a necessidade de ter um profissional ali fixo, né? Porque são casos muito esporádicos que ela vai ter. Normalmente, os contratos, eles partem de empresas de 5 usuários ou mais, né? Mas a empresa pode ter a partir de um usuário, aí vai muito da utilização, dos recursos de tecnologia que ela utiliza. Mas a gente atende todos esses portes de 5, 60, 100, 120, 150, Nossa. 200, né? Porque no final das contas, o que acontece? É como se eu pegasse todos esses usuários, né? Que é o termo que nós utilizamos para os colaboradores que usam máquina. Então é como se eu pegasse todos esses usuários de cada cliente e somasse e fosse um único departamento. Então Tá. eu somo tudo e vou ter ali um montante de 400 usuários. Então eu vou aplicar a tecnologia e demandas de uma empresa de 400 usuários. Qual que é a vantagem disso? Aquele meu cliente que tem 10, 15, né, colaboradores, usuários Nossa. utilizando, ele vai contar com uma TI como se fosse uma empresa de 400. E quando a gente fala nisso, a gente começa a ter métricas, protocolos, softwares, nível de profissional que atenderia essa empresa. Olha. Porque quando a gente fala de complexidade, um servidor de e-mail, uma complexidade ali de segurança para uma empresa de 400 é basicamente o mesmo para de uma. Envia, recebe e-mail, tem os protocolos ali, né, de spam, que você precisa tomar cuidado. Então, qual que é a grande dificuldade? Às vezes uma empresa que tem 10 pessoas tem basicamente a mesma infraestrutura de uma empresa que tem 40. Só que Entendi. qual que é a diferença? Uma empresa que tem 40 tem mais potencial financeiro para contratar um bom profissional de infraestrutura, enquanto que a empresa que tem 10, 15 não, né? O profissional de infraestrutura, de TI, somente um profissional bom, capacitado, com certificações, ele tem um valor ali, além de ser um profissional difícil de achar, tem um valor um pouco maior. Então a nossa ideia seria para a gente democratizar a infraestrutura de TI.
né? Vamos utilizar essa palavra. Então, eu consigo fornecer esse tipo de serviço para vários tamanhos de empresa, Os clientes que, garantindo que ela pague um valor justo, o né? cliente que está com você, então, ele quer continuar, porque ele sabe que lá ele está tendo o melhor, o mesmo que uma empresa grande tem, ele também tem acesso ali aos melhores, e aí? Basicamente. E se nós conseguimos também hoje atender outras empresas. Então, eu posso ter ali uma empresa que às vezes tem um departamento de TI, mas ela precisa, por exemplo, de um especialista de um produto específico, de um firewall, ou está enfrentando um problema de rede, ou precisa de um serviço no servidor, e ela consegue contratar esse serviço nosso pontual. Também existe essa possibilidade. A gente consegue agregar algum serviço que às vezes o profissional da empresa não consegue aplicar. Mas então vamos falar de uma forma assim, para quem também não entende nada sobre TI, e para quem entende, né, vai já falar, opa, essa empresa aqui realmente, todos os serviços que você presta dentro da sua empresa hoje. Hoje nós trabalhamos do suporte, né? O que que é o suporte? É o menino da TI. Então, o computador não ligou, apareceu uma mensagem de erro, tá lento, ou você está incomodado com alguma coisa, é aquela pessoa que você liga e fala, resolve para mim. Que esse é o nosso carro-chefe, que é o que a gente atende mais no dia a dia. Quem não gosta disso, só ligar e falar assim, resolve, Às pode vezes não deixar, precisa vou nem ligar, resolver. pode ser uma mensagem de WhatsApp também, porque é mais Resolve para fácil. mim? Exato. Resolve. E a gente resolve também as demandas mais complexas. Então, entra na parte de rede, vou inaugurar uma unidade nova, ou minha rede está ruim, está lenta, fica caindo toda hora a minha ligação de chamada. E você consegue ajudar, vamos supor, a pessoa tem um provedor ali que a internet dela não está chegando bem. Você consegue identificar o que está acontecendo e o que ela precisa ali dentro? Ou Sim. ela contrata algum serviço seu também para isso? Se ela já tiver o contrato com a gente, isso é tudo incorporado, embarcado. Se ela Ah, não tá, tiver o contrato, ela pode contratar esse serviço específico. tá. Então, por exemplo, quando a gente tem um cliente de contrato, e aí vai entrando um pouco mais específico os nossos produtos, ela normalmente não me reclama porque esse serviço dela já é monitorado. Então, até para eu poder garantir que ela tem um ambiente de trabalho adequado, até porque eu vou voltar lá no que a gente comentou, uma empresa que tem ali seus 400, 300 funcionários, colaboradores, ela não vai se preocupar com a internet cair, ela tem ferramenta para medir se a internet está boa, se não está tendo oscilação, né? Então a gente já está no monitoramento ali daquela internet. Então quando a gente percebe algumas oscilações, alguns indícios ali, né, que a rede não está legal, vou dar um exemplo aqui falando um pouco mais tecnicamente, né? A latência um pouco mais alta da rede, a gente percebe ali que ela tem aquela demora. A minha equipe técnica ela já é notificada pelo nosso sistema de gestão. Então a gente já vai Tá. fazer um acionamento da operadora com questões técnicas mostrando, ó, estamos tendo um gargalo de rede ocasionado pela internet, né? E em alguns casos, se a empresa ela tem o protocolo de desastre, né, que a gente chama, ou seja, a minha empresa não pode trabalhar sem internet, cada uma hora, um minuto que eu fico sem internet, eu tenho prejuízo. A gente, ou automático ou manualmente, a gente consegue direcionar para um segundo link e garantir que aquela lentidão não afete a empresa na operacional dela, né? Então, esse é Olha, um serviço que a gente normalmente oferece quando o cliente tem um contrato, né, nosso. É um serviço embarcado ali dentro do nosso outsourcing de TI, que é a terceirização. Porém, eu tenho casos, que é muito comum, talvez muita gente agora vai sentir essa dor, né? Que o cliente me liga e fala assim, Caio, aqui tá tudo lento. Nada funciona, eu vou subir um arquivo, baixar, demora. Eu tô fazendo reunião, a minha ligação fica caindo. As pessoas travam, não entendem o que eu falo. Eu já liguei pro moço da internet e não resolveu. Ele fala que o problema tá aqui. O que que eu faço? Aí a pessoa ela pode, caso ela queira, contratar esse serviço específico. Então, o que que nós fazemos? Nós vamos até a empresa da pessoa, nós começamos a fazer uma avaliação. Então a gente fala assim, eu isolo, né? Eu pego só o link da pessoa, retirando toda a carga que ela tem, analiso o link, verifico se o link realmente está bom. Se o link não estiver legal, eu faço um relatório técnico, em que ela pode apresentar para esse técnico e mostrar o defeito está aqui, 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 aqui. Quando realmente o defeito é na operadora, a gente pede para no momento que o técnico chegar, elas nos acionar para a gente acompanhar o atendimento desse técnico e juntos conseguir chegar numa solução, né? Porque nossa. o nosso objetivo é sempre solucionar. Mas, infelizmente, em 80% dos casos, o problema é realmente na rede do cliente. Que significa até o roteador ali da operadora, a internet chega legal. O problema está para dentro. E aí é onde a gente, de fato, faz a avaliação. Então, a gente identifica se precisa trocar equipamento, se precisa tocar cabo,
se há alguma configuração que precisa ser feita, a gente faz essa adequação, né? É engraçado porque a maior parte das vezes o problema são aqueles conectorzinhos de internet. A Gente, gente às vezes, troca aquela pontinha que tá ali há bastante tempo, com sujeira, ou o próprio cobrezinho que tem ali dela, né? Ele cria uma oxidação, você troca a pontinha e resolve o problema do cliente. gente, então vocês estão atentos a tudo, desde o do serviço, né, básico até um elaborado que a pessoa precisa de realmente uma internet, igual você falou, ter a opção de virar uma chavinha e já ter outra, né, já ter um link para não correr o risco de ficar sem uma internet. Exatamente. Porque eu volto novamente ali, né, Nossa, para a essência da nossa empresa. Então, novamente, eu quero oferecer para o meu cliente uma TI de qualidade. Então, quais serviços nós não fazemos hoje, né? Parte de programação, criação de software, site, essas partes a gente não pega. Mas quando eu vou entrar com o cliente com a infra, a gente já entra com os protocolos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Você imagina o prejuízo que essa loja não tem se você chegar para comprar um fogão, uma geladeira, e ela estiver sem internet e não puder fazer a venda? Ou se o computador do caixa não estiver funcionando? Ou se o servidor estiver offline? A pessoa não vai esperar. Do lado ela tem umas Casas Bahia, outra loja, né? E ela mas vai lá. você falou de uma grande empresa que o prejuízo é enorme, mas eu acompanhei um caso que realmente tinha tido um problema, o caminhão bateu num poste lá e afetou. A internet estava um quarteirão inteiro de comércio sem internet. E aí, todo mundo entrava para fazer um serviço, nós estamos sem internet. Eles fecharam o comércio porque não tinha jeito de trabalhar. Então, Você mas já aí. imaginou o que, que é um quarteirão inteiro fechando as portas porque não tinha condições de trabalhar? Não funcionava um Xerox, não funcionava outra coisa, não parado. Falei, nós estamos sem internet aqui desde tal hora e não sabe que hora que vai voltar. E aí? Então, Olha só, essa é uma prejuízo. função de um profissional de infraestrutura de TI. Porque, como o próprio nome diz, é infraestrutura, né? Quando a gente fala de infraestrutura, você pensa no quê? Infraestrutura básica. Rede de esgoto, rede de água, que é a infraestrutura ali mínima para uma cidade funcionar. Quando a gente fala de infraestrutura de TI, é a mesma questão. Então, um profissional de infraestrutura, por isso que ele é tão importante. Porque ele vai pensar a Muito. infraestrutura que a sua empresa precisa para funcionar. E dentro disso entra o profissional, né, que a gente brinca que é o cavaleiro do apocalipse. É aquela pessoa que vai pensar em tudo que pode dar errado e uma forma de contornar. E quando a gente faz essa política, é claro que assim, a gente tem um alinhamento, por exemplo, quanto que custaria resolver esse problema e quanto que esse problema te causa de perda, né? Porque Tá. eu posso fazer um cálculo aqui, minha empresa sem energia ela não funciona, tudo bem. Então eu vou contratar um gerador que vai demandar toda a sua energia da sua empresa. Tá, mas qual que é a recorrência de falta de energia? Se a minha empresa ficar um meio período sem energia, quanto de prejuízo de fato ela vai me causar? Compensa financeiramente eu ter um gerador de energia? Então, quando a gente fala ali dessas políticas de desastre, é realmente analisar se é algo viável, né? Esse exemplo que você comentou é interessante porque nesse cliente meu que eu comentei que foi o primeiro, nós tínhamos um caso muito parecido. Porque ele tinha 2 links de internet e os dois por fibra ótica. Porém, lá é uma transportadora. Então era muito comum os caminhões passarem ali, né? É um distrito industrial, ou algum outro caminhão fora do padrão, e ele arrastava as fibras. Acho que foi isso que aconteceu. Quando isso acontecia, os 2 links de internet caíam. E aí o Ai, cliente ficava no escuro. E é um cliente que tem exportação de suco de laranja, então é um cliente que funciona 24 horas por dia, eles precisam estar em contato direto com o rastreador dos não. caminhões. Então realmente era um prejuízo operacional muito grande, né? Porque nessa situação, o que a gente fazia? Ligava nas 2 internet e torcia para uma atender primeiro. Só que dependendo do estrago, eles precisavam trocar lanças e lanças de fibra, né? Então a gente senta, vamos pensar no desastre. Tá, a fibra então ela é inviável apenas a fibra. Como principal é a melhor opção por conta de velocidade. O que eu faço? Vamos contratar um link via rádio, certo? Então a gente contratou um link via rádio licenciado, e hoje o cliente ele é fibra e rádio. E teve uma situação muito interessante que aconteceu nessas épocas de incêndio que nós Uhum. tivemos, em que nós tivemos um incêndio que queimou quase 1 quilômetro de fibra. Nossa.
E aí o que acontece? Se incêndio queimou 1 quilômetro de fibra. Aí você tem que esperar o incêndio concluir, acabar o incêndio. Acabar, Aí você tem que putz. trocar esse 1 quilômetro de fibra, fazer as fusões, tal. O cliente ficou 2 dias sem link de internet por fibra. E aí, E aí o rádio assumiu a internet do cliente. E eu brinco que quando o cliente recebeu uma notificação nossa, já faziam 2 dias e na verdade o link de fibra já tinha voltado. Ele nem sentiu a ausência do link de fibra para a operação dele 24 horas. vocês mesmos já tomaram conta da situação e já, tipo assim, trocou um pelo outro ali e pronto. Na verdade, nós nem precisamos porque já existe um Já é automático. equipamento pronto para isso. Gente, olha só. É Tá que vendo que a ele gente não sabe nada de tecnologia? Quer dizer, o cliente nem sentiu porque foi automático. Caiu foi um, já foi automático. o outro, ele continuou É. trabalhando. E aí qual que é o procedimento? O link de via fibra ele vem a falhar, o equipamento ele faz o que a gente chama de comutar, né? Então ele comuta todo o tráfego de dados por via rádio e ele nos comunica. A gente não é ligar, é comutar, tá? É, tem os termos, né? A gente vai aprendendo aqui, porque hoje nós trouxemos um especialista em TI. Exatamente. E aí a gente comunica ao operador, olha, estamos sem o link de fibra, eu preciso que vocês arrumem. E o cliente ele tá lá rodando. Ele não sente essa transição. Talvez sinta assim, se naquele segundo exato, né? Na verdade, o tempo aí que leva em média para um link mudar para o outro são 5 segundos. Então, naqueles 5 segundos, ele pode sentir uma lentidãozinha. Às vezes, se ele clicou em algum botão, não carregar, mas é apenas aquilo ali. E claro que aí, quando a gente fala de infra, a gente tem que ter a noção de 2 questões. Não basta apenas eu ter o link de rádio. Eu preciso garantir que esse link de rádio está operando. Eu preciso garantir que não cresceu nenhuma árvore, que ninguém construiu um sobrado no caminho dessa E antena e atrapalhou. atrapalhou o sinal. Então a gente tem um monitoramento constante dos 2 links, mesmo eu não utilizando ele, para garantir que quando eu tenho um problema, aquele link ele está ativo e disposto a ser utilizado. Então é muito comum a gente fazer assim, a gente monitora os 2 links e deixa o fibra como principal, porque, falando agora bem tecnicamente, a fibra ótica ela funciona melhor que o rádio, né? Então a gente deixa a fibra funcionando, garantindo que o rádio está funcionando. Já teve vezes do cliente estar pela fibra e o rádio dá um problema. A gente aciona a operadora para resolver aquilo. E uma novidade que nós estamos trazendo, Como sempre, tá? né? Vai estar disponível agora a partir de março. Nós temos dentro da GCA uma antena de rede da Starlink. Então vamos imaginar que você caiu sua internet, você não tinha uma via rádio e você está se arrependendo agora porque você está sem internet. Quando você aciona o nosso suporte, a gente te empresta a antena via rádio para que a sua empresa não fique sem energia. E, consequentemente, a gente consegue abordar projetos. Cara, eu tô querendo fazer um treinamento na roça e lá eu quero colocar um telão e quero ter internet. A gente está começando a ter esse tipo de infraestrutura para fornecer para o nosso cliente de contrato. Nossa, e é importante, olha só, a gente, todos nós, né, que estamos assistindo o podcast, saber disso, porque, olha só, teve uma vez que a gente ia fazer um evento e era numa parte rural, que tinha tudo preparado e tudo certinho para fazer. Só que não tinha internet, e a gente precisava de passar o cartão. E tinha uma patrocinadora que precisava de pôr uma máquina lá, que se não tivesse a energia, a internet, tudo funcionando, não tinha jeito dela ir e levar a máquina. E aí você ligava para uma operadora, para outra, que dificuldade! Por mim, acabou levando esse evento para outro lugar, porque, tipo assim, não encontrava profissionais para atender e falar, não, peraí, deixa daqui que eu resolvo para você. Exato. Então, essa novidade nossa de vir esse link de satélite é justamente por isso. Porque muitas vezes o cliente eles nos aciona assim, Caio, tô sem internet. A gente faz a primeira validação, às vezes a gente vai até o local do cliente e constata que é um problema na operadora. A partir dali nós não conseguimos fazer mais nada. O que nós podemos fazer? Acionar a operadora e aguardar eles resolver. Em algumas situações, a gente já pegou casos, por exemplo, que a ausência do link era porque alguém roubou o fio de fibra achando que era cobre. Ai, Então o gente. estrago ele é grande, às vezes são 4, 5 postes, o profissional tem que ir lá fazer fusão. Então pode ser que fique 2, 3, 4, 5 horas sem funcionar. E aí o cliente fala, tá, mas então por que esse cliente na hora do desastre, ele não contratou um link de rádio? Porque realmente para o cliente a perda financeira não é tão grande, ele ficar um Tá. dia fora, a ponto dele pagar um link de rádio, que tem o custo do equipamento, é um link mais caro, né? Hoje em dia, vamos falando aí de valores, se você paga uma internet de 100 megas na fibra,
Para você ter um rádio mais ou menos parecido, ele vai ser 600. Então não é um custo tão barato para ficar parado. Só que não quer dizer que não é porque o meu cliente ele não quis contratar essa redundância que nós vimos, que eu vou deixar sem ele sem internet. Então é aí uma possibilidade que nós temos para de fato apoiar o negócio do nosso cliente e garantir a solução de um problema, mesmo que teoricamente não esteja para nós a solução, né? Seja da operadora. E, na verdade, é o que você busca para o seu cliente, solucionar para que ele não tenha problema nenhum. Isso é a Exatamente. infraestrutura de TI. Exatamente. A gente é um facilitador de informática. A gente garante que o nosso cliente use a tecnologia, o lado bom dela. O lado ruim dela é ser trabalhosa, dela dar os pepininhos ali, aí a gente deixa quieto. Na verdade, a gente não precisa de entender de tecnologia da informação, é só contratar você que você Exato. faz tudo, Só precisa usar, a gente né? faz o resto. Então, agora vamos lá. Quais são os outros serviços também que você atende? Nós falamos muito da internet, né? Da pessoa não poder ficar sem internet e tal. Mas quais são as outras, né, os outros produtos e serviços que a sua empresa tem hoje? O mais Que a famoso. GCA Tecnologia tem. Isso. O mais famoso hoje é o suporte. Né? O que é o suporte? É algum problema que você tem ali na empresa, você aciona. Claro que quando eu falo suporte, entra também a parte da internet. Então, quando a internet está fora, você vai abrir uma requisição de suporte. Né? Mas é o suporte convencional ali do dia a dia. Foi abrir uma planilha, a planilha não abriu. Ou a planilha apareceu como corrompida. Ou eu fui tentar entrar num link de chat do Meeting, do Zoom, do Teams e deu algum erro e não entrou. Meu computador não ligou durante o dia. Ou ele está muito lento. Então são todas essas demandas que os nossos clientes têm no dia a dia, que é o nosso carro-chefe, né? Hoje é o que o pessoal mais nos acionam, são esses. Então a gente hoje tem uma modalidade de atendimento. Nós temos um software por trás disso. O que esse software faz? Ele é responsável por registrar todas as demandas de suporte. Então o cliente ele pode nos acionar via WhatsApp, via ligação, via Teams, via chat, via e-mail ou via portal do cliente. Né? Hoje ele tem essas 6 formas de nos acionar. Todas essas formas elas vão cair nesse mesmo software. Então, quando ela cai nesse software, ela já vai alertar o nosso time de suporte. Esse time de suporte ele tem uma regra nossa interna de no máximo 20 minutos para fazer o primeiro atendimento. O que é esse 20 minutos para fazer o primeiro atendimento? É responder a sua solicitação com um oi. Com exceção da ligação, né, que tem que ser na hora, mandei lá um WhatsApp, ele tem no máximo 20 segundos para atender. Quando passa desses 20 segundos, ele tem uma penalizaçãozinha numa gamificação, que eu vou explicando ao longo do tempo, conforme esse software funciona, e o gestor, eu e o gestor desse colaborador, ele é acionado. Olha, estamos tendo uma lentidão. Caio, mas por que 20 minutos? Porque nesse primeiro contato, é igual um contato de pronto-socorro. Você não tem a triagem? Pede a pressão, faz tudo que precisa de fazer ele antes de passar pelo médico. Sim, mas o que é o mais importante da triagem? Você categoriza o risco. O risco. E quando é alguma coisa de risco, já. Exatamente. Então, esse nosso primeiro atendimento é a nossa triagem. Então, ali o nosso colaborador ele é treinado para entender o seguinte: olha, o problema que eu estou atendendo aqui da Andrea é uma máquina que está lenta, mas ela está conseguindo trabalhar? É uma prioridade. É a máquina dela que não está deixando ela trabalhar? Opa, é uma prioridade um pouco maior. Não, é um problema que o setor inteiro da empresa não está conseguindo trabalhar? Ixi, Ou não, a empresa inteira está off? Deus me livre. Né? Uma empresa inteira ficar off, você já sabe o que é, né? Prejuízo. Exatamente. Então, a gente tem essas categorias, e aí cada categoria dessa, ela tem o que a gente chama dentro da TI de SLA, que é o tempo de atendimento, que isso é previsto em contrato. Então, quando esse chamado ele entra ali e a gente faz a categorização, ele tem um reloginho que ele começa a contar negativo. Então, por exemplo, se o impacto for toda a empresa e o impacto ao negócio é grande, por exemplo, o servidor não ligou, ou seja, ninguém trabalha e afeta diretamente a operação. Gente, o servidor não ligado a uma empresa, acho que todo mundo enlouquece na hora. Exato. Porque já imaginou, você chega, nada. E hoje nós não vivemos sem mais, Não né? vive mais. Ou, por exemplo, a internet. Então, Esse nosso SLA ele é de 3 horas. Então, eu tenho 3 horas do momento em que você me acionou para resolver o seu problema. Tá? E aí, claro, novamente, depende do contrato. Clientes que são 24 horas, essas 3 horas elas contam 24 horas.
Clientes que só funcionam no dia útil, essa hora ela conta dia útil. Então ele me reclamou de um problema às 5 horas da tarde. Chega às 6 horas, esse horário é pausado e ele volta a contar às 8 da manhã. Tá. Então essa classificação é muito importante porque é através dessa classificação que o nosso time vai atuar. Então pode ser que meu time está resolvendo um problema de uma lentidão na sua máquina. E pinga uma empresa que está 100% fora. Ele vai direcionar o que ele precisa para a empresa que está 100% fora, porque é um caso mais grave, né? E você hoje conta com quantos especialistas lá na Hoje sua nós empresa? somos em 3 especialistas, né? Tanto para a parte de suporte, de infraestrutura de redes. Em alguns casos muito específicos de projetos, a gente conta com algumas pessoas externas. Externos que são parceiros, são... Parceiros, ou pessoas ali que ainda estão estudando ou trabalham numa outra área, mas entendem muito de informática. Mas essas pessoas terceiras são mais projetos específicos. No atendimento do dia a dia hoje, nós estamos em 3 colaboradores. E hoje, para fazer parte do seu time, precisa de já ser formado na área ou vocês dão treinamento lá? Porque eu vejo muitas empresas também que pegam e dão treinamentos para o pessoal de TI, para essa molecada que está aí, que eu nunca vi, parece que já nasceu aprendendo a mexer em computador. Exatamente. Hoje assim, a gente tem as classificações, né? Então a gente tem o assistente de suporte. Quem que é o assistente de suporte? É o colaborador que ele acabou de entrar na empresa, acabou de iniciar a vida dele, a carreira dele. Ele era estagiário, ele vai para essa vaga de assistente de suporte. Então o que ele vai ver? De tudo um pouco. Então ele sabe de tudo um pouquinho, mas pouca coisa. Então ele vai ver segurança, ele vai ver infra, internet, suporte, enfim. A gente tem o analista júnior, o sênior, o pleno e o sênior, né? Então aí vai dificultando. Então quem que vai fazer uma configuração de um servidor? Quem que vai fazer um desenho ali de uma estrutura de disaster recovery, né? Seria ali, eu tive o desastre, como que eu vou recuperar ali a minha operação de forma rápida? Às vezes é instantânea, mas às vezes eu tenho um tempo ali para recuperar isso, né? Eu preciso de um sênior. Então vai muito da categorização. Normalmente nós gostamos de contratar o estagiário ou assistente de suporte. Por quê? Porque hoje em dia existem muitas soluções, né? Então quando eu falo, por exemplo, de e-mail, que é um serviço que todo mundo usa, né? Eu tenho e-mail do Google, eu tenho e-mail da Microsoft, eu tenho cliente que usa @terra, tenho cliente que usa @gmail, eu tenho cliente que tem algum provedor, uma GoDaddy, eu tenho cliente que tem outro provedor local. Então, quando eu trago esse talento do zero, eu vou ensinando para ele todas essas questões. Ele vai aprendendo a trabalhar com as nossas soluções principais, mas conhecendo todas elas, né? Eu normalmente gosto de trazer um profissional capacitado, um analista pleno, sênior, até um júnior, quando eu tenho uma necessidade muito urgente daquela demanda. E eu não tenho alguém da minha equipe que pode suprir. Entendi. Né? Hoje você conta com quantos clientes? Hoje, clientes em questão de CNPJ, nós estamos com 15 clientes de contrato. De contrato anual. De contrato anual. De clientes usuários, né, que é aí o que eu falo assim, eu tenho CNPJs que tem 60, a gente conta com aproximadamente 200. Meu Aproximadamente Deus. 200. E então a tecnologia está ali, porque eu vi que são poucos até colaboradores para a quantidade de clientes. Sim. Só que, na verdade, ontem tive uma reunião com eles que eu brinco que às vezes a gente tem dia que a gente não tem o que fazer de trabalho. Ai, gente. Porque quando a gente fala de TI... Põe a TI trabalhar a seu favor. Exatamente. Porque quando a gente fala de TI... Eu tô gostando de ouvir isso, olha só. Vai muito da estratégia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo tem internet em casa. Quantas vezes, de fato, você precisou acionar a sua operadora porque sua internet estava ruim ou parou de funcionar? Poucas vezes. Poucas vezes. Por quê? Mas e no passado, quando a gente tinha discada ou speed, a recorrência era muito grande. Por quê? Tecnologia. Hoje em dia, as operadoras elas trabalham com tecnologias mais avançadas que dão menos problema. Tá. Então, quando a gente fala ali de TI, por que a gente acaba conseguindo atender uma grande quantidade de clientes, Que né? não é problema todos os dias, né? Mas não só Toda isso, a hora. gente usa tecnologia também. Sim. Então, por exemplo, esse sistema de chamado que eu comentei,
Ele não é só um sistema ali que ele vai pegar o seu contato ali. Olha ali e fala assim, gente, nenhum chamado hoje. Isso é bom, né, cara? Esse, Nenhum chamado hoje, tá tudo tranquilo. eu brinco porque eu falo com alguns clientes que eu tenho um pouco mais de Ai, amizade, que eu falo assim, você sabia que você está me contratando para não me usar, né? Porque para mim o ideal do nosso é que contrato você não é me você use. esquecer que eu existo. Porque isso significa que eu estou fazendo um bom trabalho porque toda vez que um cliente me aciona, é porque alguma coisa não está funcionando bem. Tá. E aí onde que entra a nossa estratégia? Toda vez que algum cliente ele abre ali um chamado, a gente chama de chamada, né? Ele abre ali um ticket, né? Uma reclamação, quando a gente faz ali a triagem, eu não simplesmente seleciono a prioridade. Eu faço uma categorização. Então eu coloco uma categoria, uma subcategoria. Por exemplo, categoria internet, é uma categoria. Qual que é a subcategoria? Falta de internet, lentidão, oscilação, erro. Com isso, a gente começa a trabalhar a inteligência. Então eu pego, por exemplo, ali um mês. Pego o fechamento de um mês de um cliente específico. Eu vejo todos os chamados que aquele cliente teve agrupado em categorias e subcategorias. Então eu vejo que aquele cliente, por exemplo, ele teve 15 chamados sobre internet no mês. É uma quantidade muito grande. Sim. Então o que eu faço? Eu crio um projeto interno para a gente identificar o porquê que esse problema está acontecendo e resolver. Tá? Então, com base nesse histórico de chamado, de hora, a máquina que reclamou, o que foi feito para resolver, a gente começa a estudar em cima disso e consegue identificar que, olha, todo mundo que reclamou de lentidão de internet usa esse switch. Então, o problema provavelmente Tá está com aqui. esse switch. Eu vou fazer meu cliente trocar o switch? Não ainda, porque eu não tenho certeza. Então, eu pego um switch meu, coloco no cliente, espero rodar mais um mês. Zerou o chamado, realmente o problema é o switch. Aí eu peço para o meu cliente comprar um switch e a gente substitui. Então, com essas estratégias, eu posso ter uma equipe técnica um pouco mais tranquila. Porque a tendência quando a gente entra num cliente, é muito chamado. Pega ali um cliente de 30 colaboradores, são em torno de 10 chamados por dia. Né? Tá. O que acontece com esses chamados? Eles vão diminuindo gradativamente porque nós vamos resolvendo. Novamente, a questão da internet. Eu resolvi o problema, coloquei um equipamento de qualidade, aquele problema de lentidão de internet não vai acontecer mais. Né? E ali você, quando chega na empresa também, você analisa todos os fatores, né? Ó, precisa disso aqui, não é só a internet, isso aqui, você precisa de um servidor, você precisa disso. E eu quero entender, eu não sei se já chegou o momento de você falar, mas vamos falar de proteção, de invasão também. Que, olha, isso é uma preocupação, e eu já passei um sufoco já uma vez, e eu quero que você fale isso para a gente já, porque antes eu vou dar um alô aqui para os nossos patrocinadores, Caio. Calçados Turim, né, que está com a gente aqui. O Calçados Turim está com a Qualitá já faz 20 anos, desde quando a gente era revista. E até hoje está aqui patrocinando o nosso trabalho, levando conteúdo e informações a todos os nichos de mercado, falando com vocês, empresários, falando da tecnologia da informação e também falando sobre saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida, sobre leis, né? Tanta coisa importante hoje. Calçados Turim tem a loja anexa à fábrica, vale a pena conhecer, viu, Caio? Se der tempo, você que já é de Bebedouro, está aqui em Franca, fica lá no Paulistano, vai lá, tem sapatos e modelos exclusivos. Temos também a CRR Solar, energia fotovoltaica. Já pensou? Se você paga até R$ 300 de conta de energia ou mais, você pode economizar 95% colocando o sistema fotovoltaico. Que é do nosso amigo Rodrigo Brasilino, do Beni Imperador, inclusive é parceiro nosso, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Temos também a Horto Brasil. Família Painho aqui em Franca é tradicional, viu? 60 anos, transformando nossos sorrisos, cuidando da nossa saúde bucal. E hoje, Caio, nós temos também aqui um presente para você. Olha presente? Só, Vou começar a vir mais para Franca, viu? Não, você vem para Franca, na capital, né, do calçado, e você acha que você não ia levar um presente aqui da Schiarelli. A Schiarelli você só encontra, é muito diferente, né?
das outras empresas, porque hoje você encontra os produtos só através do marketplace, através do Muito bonito. site, né? E tá aqui, é um patrocinador oficial nosso que presenteia nossos convidados. Você vai levar para Bebedouro hoje um Schiarelli. Deixa eu Muito ver, bem, olha. muito Não, e bonito. você que está sempre de terno, sempre mudando o look, né? Tem que Olha estar só. elegante. Olha, eu gosto muito disso aqui. Não escorrega. E a gente que usa Gente, é muito sapato social, social. se não for um sapato social bem confortável, Café, bonito. Olha que bonito, né? lindo. Eu particularmente gosto dessa cor. Olha que bom. Acertaram, viu, no presente. Acertaram, olha só. Muito legal, muito obrigado. Ó, Schiarelli, o Vou Line vir mais que pra tá aqui. Franca. Não, aliás, ó, você vai gravar com a gente todo mês, já pensou todo mês no Todo Schiarelli mês um aí, hein? Schiarelli. Minha Ele esposa vai tem querer vir gravar. conteúdo, gente, para, né, passar pra gente aqui todo o podcast. 1 hora de podcast eu falo que é pouco para falar tudo, porque é muita informação, né? Com Eu acho certeza. que você pode trazer para nós e para os empresários muito conteúdo dessa área. Eu falo porque eu vejo a dificuldade. A hora que eu te falei de segurança, olha, a hora que você é invadido a sua conta, seus e-mails, que roubam seus dados, ou como é que protege? Me fala. Então, isso já casa muito com o que a gente estava falando. Quando eu comentei de quando a gente tem algumas requisições de chamado, a gente cria os projetos. É a parte do trabalho preventivo, Tá. né? Porque eu identifico ali uma alta demanda e eu crio uma prevenção do chamado para evitar aquela demanda. O que é a segurança? É você prever o ataque, né? Como que você prevê o ataque? Você cria políticas, regras, estratégias para que quando esse ataque ele for feito, você está seguro. Vamos fazer uma analogia para o pessoal de casa entender. Um ataque com um roubo de casa. Então, se você coloca um alarme, uma Uhum. câmera, uma cerca elétrica, contrata um monitoramento, usa estratégias de ter um portão que abre mais rápido, não ficar ali Aham. perdendo tempo na porta de casa, Cuidando da você segurança. cuida da segurança e você com certeza evita ser assaltado. Tá. Quando a gente fala de segurança dentro da área de informática, é algo muito próximo. Então, quando a gente olha para a área de segurança, nós criamos algumas políticas, métricas, né? Mas o mais importante, eu sempre brinco que eu falo para todo mundo assim: quando você coloca um alarme na sua casa, se ele toca e você não olha o que está acontecendo, o alarme serve para alguma coisa? Não. A mesma coisa é a segurança. Não adianta você comprar um antivírus, você ter sistema de backup, se você não vai ali conferir se realmente está tudo certo. Porque pode ser que seu antivírus está falando assim, amigo, aqui tá errado, ó, tem uma coisa aqui que eu não sei o que que é e eu não estou conseguindo resolver. E você não olha, não resolveu. É o alarme que está tocando e você não olha. Então, por isso que eu falo que a segurança ela é essa prevenção. A segurança a gente nunca vai tratar depois que já aconteceu, porque depois que já aconteceu já não tem Se jeito. tá lá o alerta é para você olhar. Exato. Mas não entendo, não adianta eu olhar que eu não entendo. Passa Você para a precisa empresa. ter empresa que também, normalmente, assim, a gente tem algumas organizações maiores que tem um time de segurança separado. O Mas a que você segurança, contrata é um estilo um outro prestador de serviços que você pode indicar para o seu cliente, é sim, isso? ou fala assim, uma empresa muito grande, ela pode ter o departamento de infraestrutura e o departamento de segurança isolados. Algumas pessoas Ah, podem falar entendi, assim, mas eu entendi. conheço lugar que é separado. Mas a segurança, ela faz parte também da infraestrutura. Então, quando a gente vai tratar a segurança de um cliente, a gente vai abordar ali diversas formas de segurança, né? A gente vai fazer a segurança. Novamente, quando a gente fala na casa ali, né? Quem que está entrando na sua casa? Então a gente vai olhar a rede da empresa. Porque a rede da empresa é o Quem que que vai ter o leva e acesso ao traz computador? acessos. Aham. A gente blinda essa rede através de um firewall, através de políticas de DDoS, enfim, né? Vários termos técnicos aqui. A gente blinda ela com alguns equipamentos. Mas aí a pessoa fala assim, tudo bem, Caio, mas eu sou muito moderno. E eu tenho um estilo de trabalho home office. E é legal, você blindou ali a empresa. Mas e quando eu estou na minha casa? Tá. E no meu celular? Os e-mails que eu recebo? Então, novamente, a gente vai criando estratégias, fazendo essas barreiras, né, de proteção, antivírus, políticas, acessos, enfim, tem várias formas. E o principal,
a gente faz a análise de cada uma delas, né? A gente analisa Tá. tudo que acontece. Então, hoje eu tenho um time de segurança que toda vez que eu tenho qualquer ação do antivírus, o antivírus ele nos comunica. Muitas vezes comunica assim, ó, existiu um problema que eu já resolvi. Mas ele manda um e-mail e a gente vai lá e checa aquele e-mail. Existiu um problema, estou resolvendo. A gente já entra em contato com o colaborador ali, né, com aquele usuário, para acompanhar e se resolvendo, né? E por padrão, quando acontece qualquer tipo de tentativa dessa de invasão, a gente já entra em contato e garante que de fato foi resolvido. Normalmente a gente manda um relatório para o cliente. Aí tem relatórios que são semanais, quinzenais, mensais, mostrando tudo o que aconteceu na parte de segurança daquele mês, né? Então a Olha gente fica só. sempre com essa análise, essa parte de segurança. Porque o prejuízo para a empresa é muito grande quando também, né, você pega uma conta invadida ou alguma coisa assim. Vocês cuidam de tudo? Porque hoje as empresas não é só o computador dela mais. Hoje ela tem a página no Instagram, ela tem as páginas comerciais também. Sim. É, Você orienta em todo o segmento, assim, essa empresa, né? Para ajudar em todos os setores da empresa. sim, No rede social, não é só às vezes no e-mail que ela recebe que tem um vírus, né? exato. Porque hoje a gente Ou que tem um hacker, né? isso, hoje nem tudo é vírus, né? Muitas vezes a gente pode ter ali, a pessoa ela consegue roubar os nossos dados na lábia, né? Então, hoje você não precisa ser infectado para perder dinheiro. O golpista ele te liga, te engana na voz e faz você fazer um Pix. Ou ele te liga, te manda uma mensagem e consegue clonar seu WhatsApp ou acessar seu Instagram, né? Hoje, nas nossas redes sociais, a gente já presta um pouco esse tipo de atendimento, né? Porque, na verdade, assim, é até um pouco ruim falar, mas a forma de você proteger, por exemplo, o Instagram é muito simples, né? São poucas telas que você precisa fazer e é algo permanente, que você não precisa ficar cuidando, igual, por exemplo, um e-mail que está sempre chegando ali links, né? Qual que seria a dica, né, que eu vou passar aqui? Tem vários blogs, pessoas falando, e Lógico. tem também no nosso Instagram. É sempre importante, em tudo que você tiver, ter o que a gente chama de multifator de autenticação. O que é um multifator de autenticação? Sabe quando você vai acessar alguma coisa, que você põe sua senha e ele te manda um SMS? Aquilo é multifator de autenticação. Como que ele funciona? Vamos imaginar que você digitou sua senha no navegador. Essa senha ficou gravada ali. E esse navegador ele tinha uma vulnerabilidade e a sua senha vazou para a internet e o hacker teve acesso a ela. Quando ele for tentar acessar a sua conta, mesmo ele tendo a sua senha, ele não consegue se ele não tiver esse multifator de autenticação habilitado para você. Que é o que vai receber, Que é que o que você você vai vai receber e receber no vai aceitar ou não. SMS, exato, no SMS, no aplicativo, enfim, tem várias formas. Então, o multifator de autenticação, ele está presente em praticamente todas as plataformas, né, que eu conheço, assim, o WhatsApp tem, e é uma segurança muito interessante. Claro que nisso, o que é algo que tem acontecido muito? O hacker, o criminoso, né, virtual, ele tem acesso à sua senha, e a hora que você recebe o multifator de autenticação, ele te liga e te conta uma historinha, um lero. Ah, aqui é do não sei na onde, você ganhou uma promoção, eu preciso confirmar um código, e a pessoa muitas vezes passa esse código de multifator de autenticação. Bom, qualquer código que pedir, você não passa. Não passa, mas sempre se atente, porque esses códigos ele vem escrito. Este código é do WhatsApp, esse código é do Instagram. Mas, Kai, tudo bem. Eu tinha senha, a pessoa lá, o Uhum. hacker, né, ele teve acesso à minha senha, eu tinha o multifator, ele acessou a minha conta. E agora? O que eu faço? Eu vacilei, deu ruim aqui, como que eu faço? Existem outras métricas de segurança que você pode fazer. Então você pode colocar um outro número de segurança, um outro e-mail de segurança. Vou dar um exemplo. Conseguir acessar sua rede social do Instagram. Qual que é a primeira coisa que o criminoso ele faz? Ele troca a sua senha para você não conseguir. E agora, Uhum. o que eu faço? Com um e-mail de segurança, você consegue entrar lá, colocar que sua conta foi invadida, e aí ele vai utilizar o e-mail de segurança para redefinição. O que era um grande problema que as pessoas começaram a ter quando começou a existir os ataques no Instagram? Ela não tinha nada, ela só tinha senha, que normalmente era senha numérica. Porque se a gente parar para pensar lá atrás, eu não tinha exigência de 8 caracteres, eu não tinha Não, exigência de letra maiúscula, caractere especial, nada disso. nada.
Então, o que acontece? O hacker, ele invade sua conta, ele troca a sua senha, ele coloca um dispositivo dele com multifator de autenticação e o e-mail dele como um e-mail de recuperação. Acabou. Como que se recupera agora? Entrando em contato, por exemplo, com o Instagram, WhatsApp, né, Facebook, tendo que tirar foto sua, mandar documentação, eles vão cruzar a sua foto com fotos publicadas para ver se realmente é você. Em muitos casos, a pessoa realmente perde a conta, né? E aí, nesse caso, o que a gente orienta? Sempre. Caio, perdi minha conta, qual é a primeira coisa que eu faço? Pede para todo mundo que você conhece ir lá e denunciar a sua conta. Porque quando essa conta ela começa a receber muita denúncia, o Instagram vai derrubar ela. Ah, Caio, mas aí vai derrubar, eu vou ter o trabalho de recuperar e voltar ela. Mas é melhor. Porque se essa conta ela tá ativa, é a tua imagem, a sua conta. Esse criminoso que está ali, ele vai ter acesso às informações, ele vai estar fazendo coisas no seu nome, né? Então a gente pega muito assim, Isso é muito sério. é muito sério, porque eu já vi casos que, por exemplo, a pessoa vai hackear meu Instagram. Ela começa a postar no Store, gente, investi nisso aqui, deu dinheiro. As pessoas que me seguem podem olhar e falar assim, nossa, o Caio é uma pessoa de Uma confiança. vez invadiram o meu. E Invadiram aí seu. começaram a colocar venda de produtos eletrônicos. Exato. E aí eu falo assim, nossa, a Andrea tá vendendo um notebook igualzinho que eu quero Não, e comprar. eu fiquei sabendo porque a minha prima, né, me passou uma mensagem e falou assim, Andréia, tem alguma coisa errada, você está vendendo esses produtos? Eu falei, não estou vendendo nada, aí eu já não consegui entrar no meu Instagram mais. Então aí olha só o problema que você começa a gerar a gente olhando agora a longo prazo, né? Vamos imaginar que eu olho lá, eu vejo, nossa, André tá vendendo um notebook. André tá vendendo um sapato que eu queria. Vou lá, ô André, tudo bem? Te chamo no chat. Qual esse sapato aí? Vou pra Franca na terça, quero comprar. Ô, Caio, me faz o Pix. Fiz o Pix. Que dinheiro caiu pra quem? Criminoso. O que acontece? Ele usou você para aplicar o golpe. Num caso, claro, desse que existe ali amizade, ok. Mas o que eu posso fazer? Eu comprei um bem seu e você não me entregou. Então aí olha só, além de você ter sido usada, a pessoa ainda ela pode te processar. E para piorar toda essa situação, eu já peguei casos em que aconteceu exatamente isso. A pessoa teve o Instagram invadido, colocou lá um produto eletrônico para ser vendido, fomos e derrubamos o Instagram dela através de denúncias. Então tivemos lá 10, 15 denúncias, derrubou o Instagram, acabou. Não contente, uma pessoa entrou em contato com ela depois que ela recuperou, falando que tinha comprado o produto e não tinha recebido. Num caso como esse, o que você faria? A pessoa na hora falou assim, eu tô me sentindo tão culpada que eu acho que eu vou fazer o Pix para essa pessoa devolver o dinheiro dela. E aí quando a gente foi verificar, e a pessoa ameaçando de fazer boletim de ocorrência e tudo. E era o próprio... É o próprio golpista. Porque ele utiliza ainda disso. Depois ainda vai lá para fazer a pessoa se sentir culpada Isso. e pagar. Porque a pessoa fala que abriu um boletim de ocorrência, que vai te processar, que tem imagem, e você fala assim, nossa, é um Pix de R$100, de R$200, não vale a pena eu ter todo esse transtorno por conta disso. E ainda vai e faz a transferência, e em muitos casos pode ser o criminoso. Caio, e na verdade, assim, de todo o nosso bate-papo hoje, o que as empresas ou a gente precisa de uma orientação, nem que seja de uma consultoria de um TI, para a gente fazer assim, tudo corretamente, para nós estarmos com nossas redes sociais, com nosso e-mail, com nosso computador em dia e vendo, né, o que mais que pode a infraestrutura do TI ajudar o nosso dia a dia. Então, isso vai a empresa de 1 a quantos mil funcionários forem, né? Eu acho que nós não podemos ficar, porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Exato. E tem um profissional de cada área. Então, quer dizer, você é primordial para essas orientações que você está passando para a gente hoje aqui. Exato. Porque, assim, além da gente garantir a segurança, como a gente falou agora... Você falou segurança e a operação em si. E a operação. Então, o que... Olha só, a gente está conversando aqui, já vai fazer 1 hora, gente. Passou rápido demais, mas eu ainda quero que você fale sobre qual que é a importância, né, de se ter você na empresa e os serviços que a sua empresa presta para nós. Perfeito. Então, assim, a importância de ter uma empresa ou um profissional de infraestrutura é garantir a operação e segurança da sua operação, né?
Uma empresa hoje, quando ela tem um vazamento de dados, ela pode deixar de existir. Porque além das multas que você vai ter com o governo, você perde a credibilidade com o cliente. Imagina seu contador ligar para você e falar assim, Andréia, eu perdi todos os seus dados financeiros, foto da CNH, todos os seus dados. É inadmissível. Você nunca mais vai fazer negócio com essa pessoa, né? Então, esse risco é muito grande. E como que você procura, né, esses profissionais? Na ausência de você ter uma empresa de recrutamento, né, ou de ter alguém que consiga avaliar a capacidade, sempre se apoia em empresas que ofereçam esse tipo de consultoria, né? Tá. Eu brinco, eu falo assim, eu hoje não tenho capacidade de avaliar o jurídico. Então eu tenho uma empresa que me presta consultoria jurídica, a mesma coisa em outras áreas, né? Essa parte de consultoria inicial, nós fazemos e por padrão as empresas fazem de forma gratuita. A gente vai tomar um cafezinho na empresa, vai conhecer a demanda ali da empresa, entender, e aí com base nessa consultoria, Que você vai fazer de forma gratuita, eu passo ali o orçamento. Então eu passo sempre para o cliente dois ou três cenários. Primeiro cenário, ó, fechando um contrato para você não ter dor de cabeça. O cliente fala, ó, não quero ter esse custo recorrente, né? Mas que seja um investimento, eu quero só resolver essa demanda. A gente passa o investimento daquela demanda exclusiva, né? Então é realmente assim, como que você resolve o problema? Tendo um profissional olhando para esse problema, né? Então, no nosso caso hoje, nós fazemos essa consultoria inicial gratuita, e aí fica a cargo do cliente escolher ali, né, qual serviço que ele quer contratar. E muitas vezes o cliente fala assim, minha empresa não tem problema, mas eu quero uma consultoria para saber. Eu vou chegar para ele e falar, você tem problema disso, disso, disso e disso. A solução que eu consigo oferecer é isso e fica a cargo seu contratar ou não, né? A gente consegue fazer isso hoje de forma gratuita aí com os nossos especialistas. E é o que você falou, cada um, né? Se você não consegue, se você não sabe cuidar da parte financeira, contrata Alguém um que saiba. especialista. Exato. Se você não entende nada de TI, contrata um consultor Exatamente. de TI. Não sabe vender? Contrata um vendedor. Né? Exatamente. Então, quer dizer, nós precisamos disso. Caio, e a sua empresa tem crescido, né? Ano após ano. E é uma satisfação ter você aqui. E eu sei que tem muito mais orientação e conteúdo para ele passar para a gente sobre diversos assuntos que se a gente pegar um só, né, Caio? Exato. Dá para a gente abordar aqui, falar horas e horas. Mas vai voltar outras vezes, não vai? Com certeza. Esse primeiro dia foi para a gente dar um panorama geral. Agora a gente vai montar um cronograma certinho, com alguns temas mais específicos. Inclusive, fica o convite, entrar no nosso Instagram, se tem algum assunto que você gostaria que a gente falasse, né? Entra lá e sugere pra até gente. fala, é GCA Tecnologia no Instagram. Isso. E através do WhatsApp também. Temos também. Aí lá no Instagram a gente tem os direcionamentos do Do WhatsApp, WhatsApp. do site. Olha só. A gente precisa ter um site, né? Gracinha. Tecnologia da informação. Uma empresa de tecnologia sem site não tem como. Não né? tem, não tem. Tá vendo? Aí as pessoas chegam ali, ela já consegue todos os seus contatos, já consegue saber um pouco mais dos seus serviços. Então, gente, tem acessem lá. Fala de novo o Instagram. É o @GCA Tecnologia. GCA Tecnologia. Caio, seja bem-vindo sempre aqui. Agradeço. Tá? E vai vir mais vezes para falar sobre tecnologia, orientar, levar conteúdo para os empresários. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Até o próximo Qualitar em Foco.